Sporting acerta a compra de uma joia ex-Palmeiras. Mas a pergunta que fica é inevitável. O que deu errado no West Ham e o que realmente pode mudar em Portugal? Luís Guilherme foi tratado desde muito cedo como uma das maiores promessas do futebol brasileiro de sua geração. Revelado pelo Palmeiras, clube conhecido por formar talentos de nível internacional, ele chamou a atenção da Europa ainda muito jovem. Sua saída aconteceu por valores milionários, cercada de grande expectativa, análises positivas de scouts e a esperança de que ele pudesse se firmar rapidamente na Premier League, considerada uma das ligas mais exigentes do mundo. No entanto, a realidade foi bem diferente do roteiro imaginado. No West Ham, Luís Guilherme teve pouquíssimas oportunidades, passou grande parte do tempo no banco de reservas e não conseguiu sequência para mostrar todo o seu potencial. Entre adaptação ao ritmo intenso do futebol inglês, concorrência pesada no elenco e decisões técnicas da comissão, o brasileiro acabou se tornando mais uma promessa que quase não saiu do papel em solo inglês. Agora, o atacante está muito perto de um novo capítulo na carreira. O Sporting, de Portugal, surge com uma proposta que pode chegar a 20 milhões de euros, apostando na recuperação técnica e psicológica de um jogador que ainda é jovem, talentoso e com enorme margem de crescimento. Em Lisboa, o cenário é diferente. Menos pressão imediata, mais espaço para desenvolvimento e um histórico recente de sucesso com os jovens brasileiros. Mas as dúvidas permanecem e são legítimas. Por que o West Ham abriu mão tão rapidamente de um investimento tão alto? O Sporting está fazendo um grande negócio de mercado ou assumindo um risco milionário? E o que esse caso revela sobre o caminho cada vez mais precoce dos jovens talentos brasileiros rumo à Europa? Fica comigo até o final, porque essa história não se resume a cifras, contratos ou minutos em campo. Ela fala sobre adaptação, decisões de carreira, pressão, paciência e sobre como o ambiente certo pode ser decisivo para transformar uma promessa em realidade. Luís Guilherme é fruto da base do Palmeiras, reconhecida como uma das mais estruturadas, produtivas e respeitadas do futebol brasileiro. Um verdadeiro celeiro de talentos que nos últimos anos revelou jogadores prontos para competir em alto nível dentro e fora do país. Desde muito cedo, Luís chamava a atenção não apenas pelo talento bruto, mas pela combinação rara de velocidade explosiva, habilidade no 1 contra 1 e uma maturidade tática incomum para a sua idade. Ele não era visto apenas como mais uma promessa em formação. Dentro do clube, e principalmente fora dele, era tratado como uma joia rara, daquelas que despertam o interesse imediato de olheiros europeus que acompanham cada passo com lupa, relatórios detalhados e comparações com jogadores já consolidados no cenário internacional. No Palmeiras, Luís Guilherme não foi apenas um garoto promissor ganhando minutos aos poucos. Ele fez parte de um projeto vencedor, inserido em um elenco competitivo, acostumado a disputar títulos e lidar com pressão. Conviveu com atletas experientes, assimilou uma mentalidade de alto rendimento e cresceu em um ambiente que exigia resultado, intensidade e disciplina, fatores que ajudaram a moldar o jogador que hoje desperta o interesse do mercado europeu mais uma vez. Na base, vieram os títulos, o protagonismo e a confirmação de que o talento não era passageiro. Luís Guilherme se destacou em competições importantes, cresceu em momentos decisivos e mostrou personalidade mesmo diante de adversários mais fortes. Cada conquista reforçava a sensação de que o clube lapidava mais um jogador pronto para dar o salto. No time profissional, a evolução foi rápida e consistente. Em pouco tempo, ele deixou de ser apenas uma aposta de futuro para se tornar uma opção real dentro do elenco. Em 2023, viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao se sagrar campeão brasileiro, realizando o sonho que todo garoto da base carrega desde o primeiro dia: subir para o profissional, dividir o vestiário com ídolos, entrar em campo em jogos grandes e, ao final, erguer um troféu vestindo a camisa do clube que o formou. Internamente, o Palmeiras já tinha clareza de que aquele ciclo não seria longo. O talento, a idade e o potencial de mercado indicavam que a permanência de Luís Guilherme no futebol brasileiro seria breve. Do outro lado do oceano, o mercado europeu observava atentamente e concordava.
Para os clubes da Europa, era apenas uma questão de tempo até que a joia atravessasse o Atlântico em busca de novos desafios. Em junho de 2024, o martelo foi finalmente batido. Após meses de sondagens, relatórios e negociações discretas, o West Ham decidiu agir e fechou a contratação de Luís Guilherme, pagando 23 milhões de euros ao Palmeiras. O acordo entrou imediatamente para a história do clube paulista, figurando entre as maiores vendas de um jogador formado em casa e reforçando o peso internacional da base alviverde. Para o Palmeiras, foi um excelente negócio esportivo e financeiro. Retorno elevado, valorização do projeto de formação e a confirmação de que o clube sabe preparar jovens para o mercado global. Para Luís Guilherme, no entanto, o significado era ainda maior. Não se tratava apenas de uma transferência milionária, mas do maior desafio da sua carreira até então. A Premier League não perdoa. É outro ritmo muito mais intenso, outra exigência física, outra pressão psicológica. Cada jogo é um teste, cada treino é uma disputa e o espaço para adaptação é curto. O jovem brasileiro deixava para trás um ambiente conhecido, títulos recentes e segurança, para enfrentar uma liga onde talento precisa caminhar lado a lado com força, regularidade e confiança imediata. Quando um jogador brasileiro chega à Inglaterra envolvido em valores tão altos, a cobrança é automática e implacável. O preço pago vira referência, parâmetro e pressão. Não há muito espaço para paciência. A torcida espera impacto imediato, quer ver o investimento refletido em atuações decisivas desde os primeiros jogos. A imprensa acompanha cada passo, analisa números, minutos em campo, decisões do treinador e não hesita em questionar quando o rendimento não aparece. Internamente, o clube exige retorno rápido, seja em desempenho esportivo, valorização de mercado ou influência direta nos resultados. E é justamente aí que o desafio se torna ainda maior. O futebol inglês não costuma perdoar processos de adaptação longos. O ritmo intenso, o calendário pesado, a força física dos adversários e a velocidade das decisões dentro de campo tornam o período de transição extremamente curto. Para jovens estrangeiros, especialmente brasileiros, errar pouco e se adaptar rápido não é uma opção, é uma necessidade. E os números, frios e objetivos, acabam contando uma história dura e reveladora sobre a passagem de Luís Guilherme pela Inglaterra. 18 jogos disputados, muitos deles em contextos difíceis. 16 partidas saindo do banco de reservas, quase sempre com poucos minutos em campo. 0 gols marcados, sem tempo suficiente para ganhar ritmo ou confiança. Os dados escancaram um cenário de pouco espaço, quase nenhuma sequência e oportunidades limitadas para que o jogador pudesse se soltar, errar, aprender e evoluir. Para um atacante jovem que depende de confiança, liberdade e repetição, essa realidade pesa, e pesa muito. Cada entrada tardia em campo aumenta a pressão, reduz a margem de erro e transforma qualquer jogada em um teste decisivo. Sem continuidade, o talento fica travado, a adaptação se torna ainda mais difícil e a evolução, que deveria ser natural, acaba interrompida. Para um jogador em formação, esse tipo de contexto pode definir não apenas números, mas o rumo da carreira. Aqui entra, então, a grande pergunta que divide opiniões e muda completamente a forma de enxergar essa história. Luís Guilherme falhou ou foi o contexto que falhou com ele? A Premier League é um ambiente extremo. Ela exige força física, intensidade máxima, leitura de jogo acelerada e adaptação quase imediata. Para jogadores jovens, especialmente atacantes criativos, o desafio vai além do talento. É preciso tempo para entender o ritmo, ganhar confiança do treinador, se adaptar à cultura, ao idioma e a um estilo de jogo muito menos permissivo ao erro. Nem todo talento floresce rapidamente nesse cenário.
A história do futebol europeu está cheia de exemplos de jogadores técnicos, decisivos e brilhantes que não conseguiram se firmar de imediato na Inglaterra. Muitos precisaram dar um passo atrás, mudar de liga ou de país para reencontrar confiança, regularidade e protagonismo.